Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz. Que noite especial que o Senhor preparou para cada um de nós aqui, para a gente poder estudar mais da palavra dele, para a gente escutar mais daquilo que o Senhor tem para nos falar. E eu confesso que eu me sinto muito amada por Deus cada vez que eu vou subir aqui para falar da palavra dele, para trazer a mensagem dele, porque eu me sinto muito cuidada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pode pôr um fundinho, tá? Como diz meu marido, eu estou pentecostal. Você pode colocar um fundo aí para mim, em nome de Jesus. Mas confesso que o Senhor, Ele fala muito comigo e eu me sinto assim muito amada por Ele, porque eu sinto quão grande é o amor dele com a base, com a sua igreja. E eu sinto quão grande o Senhor, esse amor maravilhoso do Senhor, que Ele não deixa com que a gente fale nada daquilo que não é para ser falado, e fale tudo aquilo que não vem de nós, mas vem dele. Então, essa palavra foi uma palavra confirmada, assim, por pessoas completamente aleatórias que chegavam para mim e falavam, sabe o texto tal? Tá falando tal coisa. Eu falei, Deus, aleluia, hein, Deus? Eu não vou fugir dessa palavra, não, em nome de Jesus, amém? Então, irmão, fala para quem está do teu lado, não perde, não, que Deus quer falar com você. Glória a Deus. Irmãos, sem muitas delongas, já vamos abrir aí, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Nós vamos falar da mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Não dá para pôr o fundinho mesmo? Glória a Deus. Irmãos, o profeta Eliseu, ele frequentemente passava ali por Sunem, para chegar até o Monte Carmelo. E lá havia uma mulher de Sunem, uma mulher sunamita, e que era uma mulher, como a Bíblia diz, muito rica. Ela possuía ali bens, ela tinha ali o marido dela. E essa é uma mulher que lutou pelo seu sonho, não deixou morrer a esperança, passou momentos difíceis, mas ela confiou em Deus e ela não se decepcionou. Então, abra lá comigo, 2 Reis 4:8, e vamos à palavra. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Até aqui, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, porque queremos mais e mais de Ti. Queremos mais e mais aprender da Tua palavra, Senhor. Queremos mais e mais receber, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos entregar, Pai. Deus, nós estamos aqui, Pai, de coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nada seja de mim, Pai, mas que venha tudo de Ti, Senhor. Que venha tudo daquilo que o Teu Espírito Santo colocou no meu coração, Pai. Me usa, Senhor. Que eu seja, Pai, Tua boca nessa noite, Senhor. Que eu não fale nada do que está no meu coração, Deus, mas que eu diga tudo aquilo, Pai, que o Teu Espírito Santo tem ministrado na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por essa noite, pelo privilégio de receber os Teus ensinamentos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, quando aquela mulher fala ali para o marido dela, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Peraí. Que mulher que tem discernimento no Senhor
para entender quem é aquele que está passando. Quantas pessoas ali poderiam olhar aquele profeta passando, mas foi ela quem viu, foi ela quem reparou, foi ela quem quis receber, quem montou ali a mesa, quem quis montar o quarto para ele. Que mulher generosa, que mulher hospitaleira, que mulher cuidadosa, independente do status que ela tinha, porque ali a própria Bíblia, novamente eu digo, a própria Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher rica. Então ela era uma mulher que tinha um status. E mesmo com as condições financeiras que ela tinha, ela teve discernimento em Deus para entender quem era aquele homem que estava passando ali. Então ela abençoou a vida dele. O Eliseu ele ia ao Carmelo para orar e ele passava por aquelas terras. E aquela mulher observava isso. Então ela comentou com o marido dela que ela queria fazer ali o quarto para ele. E olha como ela era detalhista. Ela queria colocar, a Bíblia detalha o que ela queria colocar dentro do quarto. A Bíblia detalha que era uma cama, mesa, cadeira, lamparina. Ela foi detalhista naquilo que ela estava colocando dentro do quarto, porque as atitudes dela refletiam o zelo e o amor de Deus que ela tinha no coração dela. Eliseu ali era a representatividade de Deus na terra, ele era a boca de Deus na terra. E aquela mulher, ela estava interessada em abrigá-lo, ela estava interessada em cuidar ali dele, mas ela não estava interessada naquilo que ele poderia oferecer para ela. Ela tinha um desejo no coração dela de ajudar. Ela tinha um desejo no coração dela de receber. Ela tinha um desejo no coração dela de abrigar, mas ela não tinha um desejo de ter algo em troca. Ela recepcionou Eliseu da forma com que Deus quer que nós sejamos uns com os outros. Ela recepciona Eliseu ali da mesma forma como ela era ali, aquela mulher hospitaleira. O Senhor nos chama a isso também. Nós precisamos ser hospitaleiros uns com os outros. Afinal, todos nós somos pecadores. E o Senhor nos recebe de braços abertos. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos com os outros também. O Senhor quer que nós sejamos hospitaleiros com os outros também, mas sem querer nada em troca. O Senhor, Ele sonda a intenção do nosso coração. E nós precisamos aprender com as atitudes dessa mulher sunamita. Porque a ação dela não foi pensando em algo em troca. Mas essa ação que ela tinha refletia o amor de Deus. E a gente continuando lá no versículo 11 vai dizer: um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Irmãos, o profeta ele chamou aquela mulher e ele deixou com que ela falasse o que ela queria. O que ela queria receber. Mas a resposta dela mostra que ela não estava interessada em algo em troca. Ela estava interessada em se doar sem querer algo em troca. E aí a pergunta que eu te faço essa noite: como está o seu coração? O que você tem feito pensando em algo em troca? Porque quando a gente faz sem pensar algo em troca, a gente não quer, a gente não busca. A gente, mesmo quando o profeta vem ali e fala assim: o que você quer? Você fala: eu não quero nada, eu estou fazendo porque eu amo servir. Eu estou fazendo porque eu amo receber. Eu estou fazendo porque eu amo isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo porque eu quero algo em troca. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. E como está o seu coração?
O que você tem feito pelas pessoas tem a ver com algo em troca ou tem a ver com o amor de Deus transbordando através da sua vida? Quando a gente está lá, no nosso trabalho, a gente faz coisas, nós fazemos coisas, tentando receber algo em troca, ou nós fazemos porque nós queremos transbordar o amor de Deus na vida daqueles que estão ao nosso lado. E por que eu fui lá para o trabalho? Porque é fácil a gente querer transbordar o amor de Deus dentro da nossa casa. Mas mesmo assim, às vezes a gente faz querendo algo em troca. Quem nunca? Eu já. Às vezes eu quero alguma coisinha, né? Aí você faz para você receber alguma coisa em troca. Mas como está o nosso coração? Como está o nosso coração para transbordar o amor de Deus? O que você tem feito no reino de Deus? Você tem feito porque você foi chamado a fazer, ou você tem feito porque você quer algo em troca? Quando chega um irmão, você recebe todos os irmãos da mesma forma, ou às vezes a gente faz acepção de irmãos? Quando chega uma pessoa na sua vida, você tem recebido todas as pessoas da mesma forma? Ou você tem feito acepção de pessoas? Ah não, aquele ali, ele trabalha, sei lá, sei lá, onde pega currículo. Então aquele ali eu vou ser amigo, porque aí ele vai levar meu currículo e eu vou achar um emprego. Aquele ali não tem nada a me oferecer, então aquele ali eu não preciso ser amigo. Como está o nosso coração? Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, nosso coração precisa estar íntegro diante do Senhor. As nossas boas ações, elas não devem ser em busca de algo em troca, mas o Senhor que sonda os nossos corações, Ele vai nos dar a recompensa. O Senhor, Ele sonda o meu coração, Ele sonda o seu coração e Ele vai nos dar a recompensa. Não coloque os seus olhos naquilo que uma pessoa pode te dar, mas coloque os seus olhos naquilo que o Senhor pode te dar. Às vezes a gente olha para a situação de forma errada, nós olhamos para a pessoa errada, nós colocamos a nossa confiança em pessoas e em coisas erradas. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Quando nós fazemos algo, nós não fazemos pensando para quem nós estamos fazendo, mas nós fazemos pensando que nós estamos fazendo para o Senhor. Nós fazemos para o Senhor e a recompensa, ela vem. Por quê? Porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o nosso secreto. Ele sabe como está o nosso secreto e Ele sabe do que provém as nossas atitudes. Como estão as suas atitudes? Como estão as suas atitudes? Versículo 14. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Irmãos, quando nós fazemos sem pensar em algo em troca, o Senhor nos sonda e Ele nos recompensa. Ele nos entrega recompensas que nós achamos que nós não vamos conseguir. Ele entrega recompensas para nós que nós mesmos não acreditamos. Tem coisa, irmão, que a gente não pede para Deus achando que a gente não vai conseguir. O texto diz que o marido dessa mulher já era idoso. E mesmo assim o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente imagina.
O que às vezes você não tem conversado com o Senhor e tem falado assim, para, não vai acontecer, isso daí é impossível acontecer. Isso daí não tem como acontecer, o meu marido já está idoso. Isso daí não tem como acontecer, vamos trazer para nós. Isso daí não tem como acontecer, eu já mandei meu currículo 5 vezes naquela empresa e eu não vou conseguir ser chamado, porque eu não tenho mais idade. Eles só contratam até 20 anos. Não, isso aí não vai mais acontecer, o meu marido está desviado há muito tempo. Você não tem ideia de como que está a minha vida lá dentro de casa. O meu marido não tem salvação, ele não volta mais para a igreja, esquece. Não, meu relacionamento com a minha família, não tem mais jeito, não. Já tem anos que a gente não se fala. Quantas vezes nós falamos isso e nós não acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou imagina. Quantas vezes nós não acreditamos e a nossa fé, ela tem um tamanho e a gente não acredita. Quando aquela mulher, ela pergunta, ela fala assim, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. Aqui, ela estava querendo dizer assim, ai meu Deus do céu, eu queria tanto isso, mas eu mesma já não acredito nisso, então eu nem quero ficar empolgada. Uma vez eu contei aqui o meu testemunho sobre a Sofia, e quando eu era moça, eu sou moça, gente. Quando eu era mais jovem, quando eu era bem mais jovenzinha, os médicos falavam para mim que ia ser muito difícil eu engravidar. Então, o dia que eu estava ali com a suspeita de gravidez, eu preferi achar que eu estava com câncer do que eu estava grávida. Por quê? Porque a gente tem medo daquilo que a gente quer tanto não acontecer. Mas a gente tem que entender que o Senhor, Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de onde provém as nossas atitudes. E Ele faz. Só a gente que não acredita. Nós mesmos não queremos acreditar. Mas quando nós fazemos algo sem pensar em algo em troca, quando nós nos entregamos de fato ali, nós nos derramamos no altar do Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós abrigamos aquele irmão sem pensar em nada em troca, quando nós temos atitudes sem pensar em nada em troca, o Senhor nos recompensa. Mas olha o versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Aquela mulher receptiva de coração, que não queria nada em troca, mas o profeta foi lá, entregou a ela o que ela queria. De repente o menino morreu. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes a gente não estava pedindo nada, recebemos, de repente o sonho morre. De repente você está ali vivendo, glória a Deus, agora eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho um filho. Estou dizendo no contexto. Mas eu não sei o que às vezes você está passando. E eu não sei porquê, mas hoje eu estou sendo direcionada a falar de emprego. Misericórdia, glória a Deus. Mas às vezes você entrou naquela empresa que você sonhava. Meu Deus, eu não acredito. Olha a idade que eu estou e eu fui contratada. Eu não tenho o curso que tinha que ter, mas eu fui contratado. Glória a Deus por isso. De repente você é mandado embora. Seu irmão, seu pai, seu filho, seu avô, que fazia anos que não vinha para a igreja, o quanto você orou, o Senhor respondeu. Ele estava aqui, louvando, adorando, querendo servir. De repente ele desviou. Eu não sei o que você tem passado. Mas às vezes já aconteceu do seu sonho se realizar e morrer. Deus entregou e de repente o sonho morre.
Aí a minha pergunta para você é: como você tem reagido às situações difíceis que aparecem diante de você? Como você tem reagido diante da morte dos seus sonhos que foram entregues de presente de Deus na sua vida? Como tem sido a sua reação? Como que você reage quando vê que os sonhos que o Senhor entregou na sua mão morreram? 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não faz mal. Tem tradução que vai dizer: vai tudo bem. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. A mulher começou a brigar? Não. Começou a resmungar? Não. Gritou: ó céus, ó vida? Não. Ela teve domínio próprio. Quantas vezes eu e você, em meio à situação, nós não temos domínio próprio? Quantas vezes, em meio a problemas, nós começamos a culpar o Senhor? Nós começamos a culpar Deus. Nós começamos a falar: ó Deus, por que que o Senhor fez isso comigo? Ó Deus, eu não estou acreditando. O meu sonho tinha nascido e antes mesmo dele viver, ele já está morrendo. Na Bíblia não está escrito que essa mulher chegou e falou: oh meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Essa mulher disse: vai tudo bem. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender com essa mulher que mesmo quando as coisas não vão bem, nós precisamos confiar em Deus e saber para quem nós vamos falar. Não é com todo mundo, irmão, que você pode conversar. Não é com todo mundo que você pode sair contando sua vida. Não é com todo mundo que você pode sair abrindo e expondo os problemas que você tem passado, porque não é todo mundo que pode resolver. Então nós precisamos, quando vem o problema, ter domínio próprio para falar: opa, pera, aonde eu tenho que ir? O que eu devo fazer? Não adianta sair explodindo. Não adianta sair falando com quem não vai resolver o problema. Vou trazer para nós. Às vezes você está passando problema no seu casamento. Aí sabe com quem você vai se abrir? Com a sua amiga que acabou de se separar. O que ela vai falar para você, irmã? O que ela vai falar para você? Ela vai falar para você que é para você se separar. Porque ela acabou de passar por isso. Ela não sabe aquilo que você tem passado. Nós precisamos saber com quem nós vamos falar. O servo daquele profeta veio para ela e falou se estava tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. E ela falou: vai tudo bem. O filho dela estava morto, deitado numa cama, mas ela sabia com quem ela precisava falar. Quantas vezes você fala com a pessoa errada? Você surta com a pessoa errada? Você questiona a pessoa errada. Você abre sua vida para a pessoa errada. Quem não vai te ajudar, quem não vai resolver. Às vezes você está passando por um problema, e aí você se abre com quem está passando pelo mesmo problema. Vão ser duas pessoas falando do mesmo problema, sem ter uma ação para melhorar. Como você tem reagido? Você tem tido esse domínio próprio? Você tem conseguido falar com a pessoa certa? Resolver com a pessoa certa? Eu tenho certeza que essa mulher encontrou e esbarrou em muita gente até chegar no profeta. Muita. Muita. Mas ela não abriu a boca para falar do problema dela com ninguém.
Ela só abriu quando ela conseguiu falar com o profeta. Versículo 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho e eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Irmãos, essa mulher, ela chegou diante de Eliseu com o coração quebrantado e confiante que ela estava falando com a pessoa certa. E fazendo um parênteses aqui, só para falar da atitude de Eliseu. Eliseu, ele era um profeta do Senhor. Mas ele deixa uma lição de humildade para nós nesse texto, porque ele diz que Deus não havia revelado nada a ele. Quantas vezes a gente quer ser usado por Deus sem Deus nos usar? Quantas vezes a gente está vendo ali o problema e já fala: oh, Deus me falou. Deus não te falou nada. Nós precisamos entender e discernir e ser humilde quando a gente fala: ó, Deus não falou nada comigo. Não tive nada, não tive nenhuma reação, não estou sabendo de nada, Deus não falou comigo. Eliseu era um profeta do Senhor e ele teve humildade em dizer: o Senhor não me revelou nada. Mas voltando para a mulher sunamita, aquela mulher, ela foi até Eliseu e ela não desistiu do sonho dela. Ela não desistiu que Eliseu fosse com ela, porque ela sabia que era ele que poderia ajudar ela. Ela não desistiu do sonho dela. Às vezes a gente acha que vai ser muito difícil levar o profeta e a gente aceita o servo. E nós precisamos entender e discernir em Deus quem vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Quem vai nos levar para frente, irmão? Se o nosso destino é o céu, se nós somos cidadãos do céu, nós não podemos fazer aquilo que a carne pede. Nós precisamos fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nós e fala: vai, não caia. Vai vir problema, vai vir adversidade, nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser na hora, do jeito como você está pensando. Mas seja firme. E ela foi firme, ela falou: não, eu não vou sair daqui, enquanto você não for. Se a gente levar lá, eu sempre lembro de você, Gilmar, que eu falo assim, ó, ele lembra, ele pensa na cena, né? Se a gente for lá na cena, ela podia estar falando aqui, ó: eu não vou sair. Se você falar que você não vai, eu vou ficar deitada aqui no teu pé até você ir. E é assim que nós temos que ser também quando algo que o Senhor nos entregou começa a morrer. Versículo 31. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Glória a Deus, irmãos. Esse é o momento que você glorifica o Senhor e bate palma. O
bordão de Eliseu não funcionou naquela hora, porque aquele sonho precisava de intercessão, precisava de súplica, precisava de calor humano. Eliseu, depois daquela oração, Eliseu, ele ia ali em cima do menino. Aquele calor humano, sabe? E quantas vezes quando nós estamos passando por problemas, quando nós precisamos que os nossos sonhos sejam ressuscitados, a gente se isola. A gente se isola das pessoas, aquelas que querem nos ajudar e que com discernimento em Deus nós sabemos que podem nos ajudar. Porque como eu disse, irmão, não adianta nada você buscar a pessoa errada, mas você precisa ter discernimento em Deus para usar a pessoa certa, porque o Senhor usa pessoas na nossa vida. O Senhor, Ele usa pessoas para falar com a gente. Mas o que nós precisamos saber é, nós conseguimos ouvir a voz de Deus naquela pessoa? Então, irmão, não é para você se isolar. Eu não estou falando aqui que não busque todas as pessoas, mas não é todas, não são todas. Mas alguma você precisa buscar, alguma você precisa encontrar. O profeta aí, ele vai estar em algum lugar aí, você precisa encontrar ele, porque nós precisamos da comunhão, nós precisamos estar envolvidos também com pessoas. O texto também mostra que Eliseu subiu 2 vezes no menino. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter constância. A gente precisa acreditar que os nossos sonhos vão ressuscitar. E às vezes não vai ser na primeira vez. Às vezes não vai ser na primeira vez. Você vai orar, você vai entregar, você vai fazer, você vai subir, você vai ficar ali em cima, vai levantar e nada vai ter acontecido. Essa é a hora de você desistir? Misericórdia, né? Não. Essa é a hora de você ter constância, de você acreditar que os sonhos vão ressuscitar. Às vezes seu sonho é a conversão do seu filho. Às vezes seu sonho é a conversão do seu marido. E aí você levou ele uma vez na igreja, falou de Jesus para ele, e ele não aceitou. Glória a Deus, não é para mim mesmo. Glória a Deus, não vai dar. Um dia, quem sabe, ele vai vir. Não, você precisa falar de Jesus todos os dias. Você precisa crer todos os dias. Você precisa orar todos os dias, porque vai ser na constância que o seu sonho vai ressuscitar. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho? Aí piorou. Qual é seu sonho que está morrendo? Você tem algum sonho que está quase sem vida? Ou aquele sonho coração que vai e vem, vai e vem, vai e vem? Qual é o seu sonho? O que você tem falado aí com Deus e falado: Deus, por quê? Repara que quando aquela mulher ela chega lá no profeta, ela pergunta para ele: eu nem pedi nada. Ela fala isso para ele. O Senhor, Ele é o nosso Pai. E você fala com Ele da forma como você preferir. Você precisa se abrir para o Senhor. Você precisa conversar com o Senhor. Você precisa ter intencionalidade nas suas conversas com o Senhor. Por isso que eu te pergunto, qual é o seu sonho? Porque às vezes você começa a orar e você fala: Deus, em nome de Jesus, bom dia, Senhor. Obrigada por esse dia, Pai. Abençoa, Deus, todos os meus projetos, todos os meus sonhos. Amém. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Você tem sido intencional na sua oração com o Senhor? Você tem sido intencional naquilo que você conversa com o Senhor? Quais são os sonhos que estão morrendo aí? Quanta coisa que o Senhor te deu e talvez você está perdendo e você está aceitando. Ao invés de você fazer igual essa mulher, você está aí chorando, se descabelando, chateado e falando: não é para mim.
Essa mulher sunamita, ela nos deixa uma grande lição. Ela decidiu firmemente que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na vida dela. E você hoje, como você vai agir? Você vai aceitar a morte da promessa de Deus ou vai agir igual a mulher sunamita? Como vai ser a sua resposta a esse sermão? Como vai ser a resposta do seu coração ao sermão dessa noite? Você vai assistir a promessa de Deus morrer na sua vida? Ou você vai ser igual a essa mulher que não vai aceitar e que vai atrás? Sabe por quê? Porque ir atrás dói. Ir atrás é difícil. Ir atrás não é fácil. Ela andou bastante para chegar lá atrás, para que a promessa dela não morresse. Ou melhor, para que a promessa dela ressuscitasse, porque morta já estava. Então, irmão, não é qualquer sonho, não, qualquer coisa aí que pode estar morrendo, não. Eu quero que você entenda que você buscando, e se for do Senhor na sua vida, tem coisa que está morta, que vai ressuscitar. Tenha discernimento, porque quando eu comecei esse sermão, eu comecei falando que ela era uma mulher que tinha discernimento em Deus. Nós precisamos ter discernimento em Deus, das promessas de Deus na nossa vida. Porque às vezes tem promessa que está morta, que vai continuar morta, irmão, porque Deus não vai querer ressuscitar. Eu não estou aqui em cima falando para você que tudo aquilo que está morto vai ressuscitar, porque às vezes não é de Deus. Mas nós precisamos ter discernimento em Deus. E quando nós temos discernimento e nós temos convicção que aquilo é uma promessa, é um sonho nosso que o Senhor veio como uma promessa e cumpriu na nossa vida, pode estar morto. Você vai dizer para quem não precisa saber, vai tudo bem. E você vai dizer para quem precisa saber, ei, eu não vou sair daqui até você ir comigo, porque eu preciso que você faça algo. O que está morto aí, e você sabe que com a sua ação vai ressuscitar. Ação, irmãos, ação, ação. Como que eu começo? Oração. Você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Oração. Como é que está a sua vida de oração? Nós precisamos ter ação, assim como essa mulher teve. Nós precisamos agir. O processo vai doer, vai ser difícil chegar lá no profeta, mas ele vai vir, ele vai orar, ele vai ter constância e vai ressuscitar. Glória a Deus. Se coloca de pé. Irmãos, assim como essa mulher sunamita, nós precisamos ter atitudes de amor. Desde o princípio dessa história. Essa mulher, ela teve amor dentro do coração dela. Nós não podemos deixar a promessa de Deus morrer. O Senhor, Ele tem poder, irmãos, para transformar o choro em alegria. Mas nós precisamos ter atitudes de amor. Nós precisamos perdoar mais, nós precisamos abraçar mais, nós precisamos amar mais, nós precisamos transmitir mais calor humano, nós precisamos ter mais persistência, mais consciência, que talvez não será na primeira oração, mas nós precisamos crer, confiar no Senhor. E em nome de Jesus, Ele vai renovar as nossas forças e vai ressuscitar os nossos sonhos. Eu vou pedir para o louvor começar e você comece a orar. Comece a falar com o Senhor, comece a colocar diante do Senhor, porque cada um de nós somos únicos. O meu sonho não é o mesmo que o seu, a minha promessa não é a mesma que a sua. Talvez a promessa que está morta dentro de mim não é a mesma promessa que está morta dentro de você. Então você vai começar a falar com o Senhor. Eu não vou falar com o Senhor no seu lugar. É você que vai falar com o Senhor. É você que vai apresentar ao Senhor todas as suas fragilidades.
fragilidades, todos os seus medos. Então o louvor vai começar aqui agora e você vai orar. Você vai falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Transforma minha vida, meu estado.